Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa web rádio Cristo Consolador para mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Esse programa, que é o ESD, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas, aqui pela web rádio Cristo Consolador, onde nós estamos estudando o primeiro tomo de O ESD, que foi incentivado através da espiritualidade amiga, né, pela FEB, e nós, então, sabemos que a base desses estudos é o Livro dos Espíritos. Esse livro, que agora, dia 18 de abril, vai completar mais um ano de vida, nos trazendo conhecimentos, nos tirando o véu da ignorância, onde nós vamos encontrar resposta para todas as nossas questões de vida. É a nossa base, né? É a base da nossa doutrina. Mas vamos dar boa noite para aqueles que já estão aqui chegando, nosso querido amigo João, sempre aqui conosco, né? Nos prestigiando. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo João. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. Mas então, pessoal, como vocês sabem, essa é uma web rádio espírita e em tudo aquilo que nós fazemos, não só na web rádio, né, principalmente, mas em tudo aquilo, nós devemos iniciar e finalizar as nossas tarefas com uma oração, com uma ambientação, a leitura de uma página de O Evangelho, para que a gente vá podendo fazer essa conexão com a espiritualidade amiga, para que eles possam amplificar os nossos entendimentos, a nossa inteligência, para que a gente possa compreender e, assim, então, colocar em prática todos esses ensinamentos, né? Então, vamos lá. Eu convido a vocês que estão aqui conosco, aqueles que irão nos ouvir depois pelas mídias, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, que vocês, então, fechem os olhos e vamos nos unir num só pensamento, num só sentimento, em louvor a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, esse Pai amado que não teve começo e jamais terá fim, que criou o céu, o mar, o infinito, o universo, as estrelas, e nos criou simples e ignorantes, porém perfectíveis, para que um dia, igual ao nosso amado Mestre Jesus, nós possamos alcançar a perfeição. Obviamente, a perfeição relativa, pois que essa perfeição absoluta, somente o nosso Pai a tem. Vamos também pedir ao Mestre Jesus, agradecer a sua vinda, nosso meigo e amado Rabi, que tantos ensinamentos nos trouxe e nos deu uma vida de amor, de conselhos, de consolo, de instrução, e se comprometeu junto ao Pai que levaria-nos de volta à casa a cada um de nós. Esse amado ser que é Jesus, que nos conhece a cada um pelo nome
Então, Jesus, nosso amado Mestre, sol das nossas vidas, razão dos nossos viveres, né? Nós estamos aqui te adorando, suplicando que nós possamos compreender todos esses seus ensinamentos e pedimos aos espíritos amigos que conduzem, são os verdadeiros condutores da Web Rádio Cristo Consolador, que possam nos dar sustentação, compreensão na realização desse programa. Que essa espiritualidade amiga espalhe vibrações de amor, bênçãos para todos aqueles que estão nos assistindo, seus familiares, aqueles que irão nos assistir, bem como a todos os irmãos desencarnados. Que a paz do Senhor seja sempre conosco. Então, pessoal, para a nossa ambientação, eu trouxe esse livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Vamos, então, abrir ao acaso numa página para a nossa ambientação. E a página, que obviamente é ao critério da espiritualidade que comanda esse programa, nos coube o capítulo 138, O Justo Remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, a quem vos ameis uns aos outros. Isso está em Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Então vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre esse versículo de Paulo. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato, que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador efetivamente não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe de cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Graças a Deus, né? Belíssimas essas palavras de Emmanuel. E a gente sabe, como ele diz aqui no início, que a missão do Consolador é receber o Espiritismo, né? E milhares de questionamentos de almas ansiosas. É um pai, é um filho, é um amigo de trabalho, é um colega, são pessoas diferentes dos nossos viveres, né? Dos nossos pensares, que não compreendem. E que essa doutrina consoladora, maravilhosa, vem nos esclarecer, vem nos trazer, como é o título da mensagem de hoje. O justo remédio é a resposta, e sendo que o princípio basilar dessa doutrina é como Jesus falou, né? Como está na lei
nas leis divinas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando a gente pratica isso, a gente está fatalmente praticando todos os outros itens das leis de Deus, né? Quando a gente ama a Deus, ama o próximo como a nós mesmos e também a Jesus, que é esse guia maravilhoso que nós temos. E agora vamos ler um pequeno trecho de O Evangelho, também em conformidade com a espiritualidade amiga aqui presente. E caiu, não por acaso, né, o item, o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Vocês vejam como é que a espiritualidade amiga, que comanda, que são os verdadeiros condutores desse programa, como é que eles colocam tudo encadeado, não é? Então, não tem como a gente duvidar que os nossos questionamentos, as nossas respostas para essas perguntas que nos atormentam, né, elas estão todas nessa doutrina maravilhosa. Mas antes da leitura, vamos dar boa noite para a nossa querida amiga Cídia também, sempre aqui conosco. Boa noite, seja muito bem-vinda, Cídia. Obrigada pela sua companhia e que as bênçãos desses estudos possam também ser irradiadas para você, para os seus familiares, para todos aqueles que estão conosco. E nós íamos iniciar a leitura de um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos coube o capítulo 12, amai os vossos inimigos. O item 1, retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros. Não fazem outro tanto os pagãos? Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Graças a Deus, né? Então, esse é um dos princípios basilares da nossa doutrina, não é? Amar os nossos inimigos. Porque se a gente só amar quem a gente quer, os nossos amores, não fazem assim também os fariseus, né? Não fazem assim os outros que não creem nessa doutrina. Então, esse é um dos princípios basilares, retribuir o mal com o bem, né? Então, pessoal, feita essa conexão com a espiritualidade amiga, nós vamos dar início ao nosso ESD. Então, nós estudamos, na aula passada, nós terminamos o capítulo roteiro 1 e demos início ao roteiro 2, intitulado Princípios Básicos da Doutrina Espírita. Então, a gente viu, nós estamos lá nos subsídios, que é o item 4, e nós paramos eu pedi que vocês enumerassem no livro dos Espíritos de vocês, porque esses itens, eles foram transcritos do livro dos Espíritos para cá. E aí, nesse item 4, nos subsídios, o ESD diz assim: Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, item 6 em Romanos, tá, gente? Lá no comecinho. Ele trata dos pontos principais dos ensinos transmitidos pelos espíritos superiores. Aí ele vai enumerando esses itens, né? Ele vai ressaltando esses itens que foram transmitidos, obviamente, pela espiritualidade superior, e para como que fazer, como eu disse para vocês, um convite para que a gente se interesse por essa literatura maravilhosa, né? Que agora, no dia 18 de abril, vai completar mais um ano de vida, o Livro dos Espíritos. E aí ele vai enumerando. E eu
eu falei para vocês irem lá no livro de vocês e colocarem os números. Foi assim também que eu aprendi e fica mais fácil da gente seguir. Então, eu parei, eu li até o item 9, que é o seguinte: há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou o ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Obviamente, relembrando, né, que o princípio vital está em tudo aquilo que tem vida. As plantas, os animais, os homens, né? Obviamente, é o princípio da vida. E cada qual, nós vamos ver mais à frente, num estágio evolutivo, né? Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E o terceiro, que é o laço que prende a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é o laço, né, perispiritual. É quem vai amarrar o espírito, digamos assim, é quem vai ligar, fazer essa ligação do espírito com o nosso ser imaterial, né? O nosso espírito com a matéria, com essa parte, esse nosso envoltório. E agora sim, nós vamos para o 10, que não está aqui no ESD, que são aqueles 3 pontinhos, mas que a gente pode seguir pelo Livro dos Espíritos. E o item 10, ele diz assim: tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, que é essa roupagem com a qual nós nos manifestamos aqui no planeta, né? Cujos instintos lhe são comuns. Assim como os animais, nós também temos instintos. Lembrando que quando estagiamos nos mundos primitivos, nós ainda não tínhamos sensações, não tínhamos sentimentos. Nós éramos guiados pelos instintos. Então, o homem lá no mundo primitivo, ele matava, ele caçava por instinto para saciar a fome. Ele, quando tomou contato com o fogo, ele sabia que não podia encostar. Então, por instinto, ele retirava a mão, o corpo, para não se queimar. E nós não vamos, ainda nós vamos estudar mais à frente, que a gente alcance um nível mais elevado, superior na escala evolutiva, mesmo que nós cheguemos lá a um nível de espíritos mais puros, esse instinto ele não é eliminado, ele vai ser depurado. Então, na escala evolutiva, lá dos primórdios, nós sempre vamos. E à medida que a gente vai evoluindo, esses instintos vão se transformando em sensações mais sutis, não é? Em sentimentos. Então, é isso que ele quer dizer aqui, que o homem tem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, que os animais também têm instinto, né? O cão, o pássaro, o gato, qualquer que seja o animal, com fome, ele vai buscar. Uns são mais domésticos, né? Como esses que convivem conosco, e outros são selvagens, como os leões, o hipopótamo. Então, mas eles têm também um princípio vital e também eles têm instintos, né? E o homem, pela alma, participa da natureza dos espíritos. Item 11. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito, porque é esse laço que nós vamos, que ele vai nos acompanhar, esse corpo perispiritual vai nos acompanhar por toda a escala evolutiva. Obviamente, nos planos mais evoluídos, esse corpo ele vai se tornando mais quintessenciado, mais sutil, mais leve, mas ele vai estar sempre conosco. E é através dele que nós vamos construir os nossos corpos em conformidade com os diversos planetas que vamos habitar, né? Então, ele é o laço, é que esse corpo, ou laço, ou perispírito, é que vai ser preso ao corpo, o espírito. É por onde o espírito vai estar preso. É uma espécie de envoltório semimaterial, porque ele é de uma matéria mais sutil e não sofre a impressão dos nossos órgãos materiais.
Então, a gente não consegue, à exceção dos médiuns, videntes, né? A gente não consegue ver o nosso perispírito. Mas não é porque a gente não vê que a gente não vá crer que ele não exista, né? É igual o raio-x. A gente não está vendo o raio-x. Quando nós vamos lá fazer os exames, a gente é colocado numa máquina ou em frente a uma máquina, né? Mas a gente não vê. Mas quando a gente olha a película, nela está impressa toda a imagem do nosso corpo. Então, é a mesma coisa. O perispírito, ele é semimaterial, porque ele é feito, composto pelo fluido cósmico universal, que existe em todo o universo, que é a base de tudo, não é? É o hálito divino, digamos assim, a emanação do Criador, e desse fluido cósmico nós vamos tirando as partes, tudo aquilo que é composto material no universo, independente dele ter uma forma mais sutil ou mais densa, como os nossos corpos. Então, ele diz o seguinte: a morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, essa carne com que nós nos manifestamos. Então, essa é a morte. A morte, porque tudo está sob o comando das leis, uma das leis divinas, que é a lei da destruição. Então, tudo em a natureza vai se destruir. E o corpo físico também. Não poderia fugir a essa regra, que é uma lei de Deus. Mas o espírito, esse é imortal, né? Então, a morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, quando os videntes, aqueles que têm a capacidade, a clarividência de ver o espírito, ele vai ver o perispírito. Porque vamos lembrar que muitas das vezes o espírito já assumiu uma outra forma, mas para que ele seja reconhecido, ele vai modificar esse corpo semimaterial, chamado de perispírito, então nós vamos reconhecê-lo. Vamos dar um exemplo. O Dr. Bezerra de Menezes já está desencarnado há muito tempo, mas ele sempre se manifesta para nós com aquele aspecto senhoril, de barba, cabelos grisalhos, que, obviamente, ele se manifesta assim para que se faça reconhecido no meio onde ele vai ser, onde ele vai se mostrar. Mas ele pode ter outras formas, né? Porque ele já é um espírito que já está mais avançado, então ele tem a capacidade de gerenciar esse corpo semimaterial e que nós podemos vê-lo através dos olhos da mediunidade, que não são os olhos carnais, e nós então podemos ver, como ele diz aqui, que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível. Sim, porque o perispírito, ele tem inúmeras propriedades. Ele tem inúmeras, se não me engano, acho que de 15 a 17, se não me falha a memória, dentre uma dessas possibilidades, dessas propriedades, está a tangibilidade. Então, se o espírito que ocupa aquele perispírito for um espírito mais evoluído, ele pode se tornar tangível, assim como os inferiores também. Mas ele pode se fazer, se mostrar e a gente até tocar e sentir aquela coisa material, né? Porque é uma das propriedades do perispírito. E ele diz como sucede no fenômeno das aparições. Agora o item 12. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Então nós sabemos que o espírito, ele tem vida, ele não é assim, eu imagino que ele exista. Não, ele existe. Só não é
visto pelos olhos da matéria, mas, como ele aqui faz questão de ressaltar, se torna apreciável, quer dizer, nós podemos vê-lo pela vista, pelo ouvido, pelo tato, obviamente, mediúnicos, não é? Então, na clarividência, na clareaudiência e na tangibilidade durante as manifestações. Lembrando que nós vamos ver os espíritos quando eles desejam, quando existe uma permissão. E nós, quando a nossa mediunidade ela não está educada, aí o médium clarividente, clareaudiente, ele vai ver e ouvir em qualquer lugar. Para isso, nós educamos o nosso espírito, que é imortal, para que a gente veja, escute dentro das casas, dos templos onde nós trabalhamos, né? Então, esse é que é o correto. Por isso é que nós denominamos o estudo mediúnico como educação mediúnica, para que a gente eduque essa mediunidade e possamos, então, trabalhar como Jesus nos ensinou, né? Como a espiritualidade superior nos ensina. Item 13. Esse item também é muito importante. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Obviamente, né, gente? Aqui nós podemos raciocinar o seguinte: cada um de nós foi criado num momento. Uns são mais antigos, outros são recém-criados. Então, não é possível que todos tenham o mesmo grau evolutivo, como ele diz aqui, não é? Não é possível que todos tenham a mesma inteligência, o mesmo saber, a mesma moralidade. Isso tudo vai estar em conformidade com o tempo que o espírito foi criado. Então, se ele foi criado lá nos primórdios e já atravessou, como o Mestre Jesus, não é? A essa escala evolutiva, ele foi criado muito antes de nós, que nós recordamos que ele é um dos co-criadores do planeta Terra. Então, quando nós fomos criados, Jesus já estava, já era evoluído, já era quem ele hoje é, esse espírito puro. Então, nós não podemos ter o mesmo grau moral que Jesus, não podemos ter a mesma inteligência que o Mestre Jesus, e assim como tantos outros espíritos da mesma escala evolutiva que o Mestre, né? Então, ele continua dizendo, nós, né, espíritos, vamos pertencer a classes diferentes e não vamos ser iguais uns aos outros. Os da primeira ordem, que são os superiores, que já estão num nível como Jesus e outros tantos que trabalham junto ao Pai, né, são os espíritos superiores, que se distinguem uns dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. E assim, como nós estamos aqui no nosso planeta, e são diversas classes, né, diversas, digamos assim, diversos graus, com os espíritos puros também, né? Tem aqueles que já adentraram nessa pureza há menos tempo que outros que já estão há mais tempo puros. Então, vai haver essa nuance, né? É como no nosso planeta. Nós aqui temos homens que já ocupam, que já estão próximos já à regeneração, e outros que já estão há pouco tempo no nosso planeta. São homens como nós, estão encarnados como nós, mas possuem graus de moralidade, de inteligência diferentes. E assim também ocorre nas outras escalas evolutivas. Então, os da primeira ordem são esses espíritos superiores, que ele diz aqui. E ele continua falando que eles, né, pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela sua pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem, são os anjos ou puros espíritos.
Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. Então, nessa categoria, que são os espíritos que já estão numa categoria mais inferiores, não é? Que ainda manifestam ódio, raiva, orgulho, ciúme, inveja, somos nós. Nós estamos nessa categoria. Somos espíritos imperfeitos, porém perfectíveis. Vamos escalar esses, digamos assim, de inúmeros degraus e um dia vamos ser perfeitos, que é o objetivo do Criador. Nos criou simples e ignorantes, porém perfectíveis, quer dizer, passíveis dessa perfeição. Esse é o objetivo, né? Então, nós ainda estamos nessa escala da imperfeição. E ele continua falando, como são esses espíritos imperfeitos? Comprazem-se no mal. Nosso planeta ainda é um planeta onde o mal impera sobre o bem. Nós vemos muito mais maldade, não significa que nós sejamos maus como aqueles que ainda praticam iniquidades, matam, têm essa capacidade de atarem às suas cinturas bombas, né? E destruírem ambientes, matarem inúmeros e depois se matarem também. Nós já passamos dessa, digamos assim, desse tipo de vivência, desse tipo de escolhas, né? Porque o homem tem o livre-arbítrio. Mas nós convivemos ainda com esse tipo de irmãos menos felizes. Então, esses que estão ainda nesse nível mais inferiorizado, comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. Então, à medida que ele vai se aprimorando, ele vai saindo vai deixando de se, digamos assim, se identificar com essas maldades muito grandes e vai se melhorando, né? E aí, como ele diz, eles são mais perturbadores e enredadores do que perversos, como esses que estão na base da inferioridade. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São mais assim inconsequentes do que essencialmente maus, né? São os espíritos estúrdios ou levianos. Mais para frente a gente vai estudar de uma forma assim mais aprofundada essas inúmeras classes, né? O importante é que a gente vá tomando contato. A partir desse momento, nós vamos elaborando essas classes e vendo e nos posicionando, né? Encontrando, um alento para nós não sermos mais tão perversos quanto esses irmãos que ainda se comprazem no mal. E vamos encontrando incentivo para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para que a gente assim vá dando conta de tudo aquilo que precisamos realizar. O item 14, tá, gente? Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Ainda bem, né? Nós não somos fadados ao mal, a ficarmos eternamente nessa categoria. Não. Algumas denominações religiosas, a religião predominante, vê dessa forma, né? O céu e o inferno. Nós não cremos nisso. Nós cremos que temos a oportunidade, através da nossa melhoria, da nossa reforma íntima, ocupar outras categorias. E assim nós vamos. Não é? Somos impostos a uma lei em que nós vamos evoluir sempre para frente e para o alto, em espiral. Porque essa é uma das leis de Deus. Quis Deus, assim, pela sua infinita sabedoria,
que nós possamos, sim, crescermos, evoluirmos, e não ocupar perpetuamente a mesma categoria, né? E ele continua dizendo: todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Então, já ocupamos a classe lá dos espíritos primitivos, onde ainda agíamos somente por instinto, o nosso livre-arbítrio não era genuíno, nós ainda não tínhamos a capacidade de exercê-lo, e então esses espíritos que trabalham com o Criador, eles é que iam nos guiando até que nós, à medida que fôssemos evoluindo, pudéssemos dar conta dessa benesse chamada livre-arbítrio, né? Esta melhora se efetua por meio da encarnação, obviamente. A gente vai, encarna, desencarna, reencarna, e assim nós vamos avançando, dando conta de tudo isso que a gente precisa trabalhar dentro de cada um de nós. E ela que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Exatamente. Para aqueles que insistem no mal, a reencarnação é uma expiação, porque nós não vamos, como ele diz aqui, ficar fadados a perpetuamente a mesma categoria, mas é uma modificação lenta. Então, nessas idas e vindas, encarna, desencarna, reencarna, é que a gente vai evoluindo. E aí, para aqueles que escolhem o mal, que aí sim estão submetidos ao livre-arbítrio, essa vida se torna o quê? Uma vida de expiação, né? Essa reencarnação se torna uma verdadeira expiação. E para outros, que ainda não somos nós, é uma missão, como o Chico Xavier, que ontem aniversariou, que nós comentamos no nosso programa, né? Como esses espíritos, como o Dr. Bezerra, como outros tantos. Aí eles vêm com a missão de trabalhar por esses espíritos que, como nós, ainda estamos no atraso, né? A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Obviamente, é preciso que fique claro aqui que quando o espírito atinge o grau de perfeição, não é? Ele não precisa mais reencarnar. E aí vocês podem perguntar, mas como é que Jesus veio à Terra, se fez homem? E eu gosto sempre de lembrar, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou entre nós, porque ele havia se comprometido junto ao Pai de ser o nosso guia, o nosso modelo. Jesus não precisava, não tinha mais que expiar, que ser provado. Não, ele veio com essa missão como co-criador e governador do nosso planeta. Então, ele se fez homem para servir de exemplo. Porque aí, senão, se ele só viesse, né, entre nós e pregasse, consolasse, distante, somente pelos seus trabalhadores, ele não seria o nosso exemplo, né? Então, com todo o sofrimento que ele passou sem necessitar, ele se fez homem, encarnou entre nós e serviu de modelo. Tanto que o mundo se divide em antes e depois do Cristo. A C e DC, quer dizer, antes do Cristo e depois do Cristo. Porque ele não precisava, já à época, há 2000 e tantos anos atrás, ele já não precisava. Muito antes disso, ele já não precisava. Quando ele, em cumprimento à vontade do Pai, ele colaborou, ele foi o co-criador e é o governador do nosso planeta. Então, que isso fique claro. E os espíritos, da mesma ordem, da mesma categoria que Jesus, não precisam mais encarnar. Eles não reencarnam. Podem se fazer homens nos orbes onde eles servem de inspiração, mas como missão, e nunca como prova e expiação.
Item 15. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra, para passar por nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Então, gente, nós, uma vez que somos espíritos imortais, atravessando um pequenino tempo aqui na Terra, nós somos originários, nossa pátria é a pátria espiritual. Então, nós viemos de lá para cá para sermos provados, para sermos espiados, para realizarmos as missões. E quando elas terminam, quando nós volvemos à pátria espiritual, nós vamos precisar esperar por algum tempo. Cada um vai ter o seu tempo necessário de espera, né? E aí, o espírito, ele diz aqui que durante esse tempo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. E aqui Kardec faz uma ressalva, tem uma nota. Há entre esta doutrina da reencarnação e a da metempsicose, como admitem certas seitas, uma diferença característica, que é explicada no curso da presente obra. Então, mais à frente, Kardec colocou essa notinha aqui ao pé, né, dessa página, e a gente vai ver mais adiante. Mas espírito errante para nós é aquele que vai estar ocupando, nesse período entre o reencarne e o retorno à pátria espiritual, um local que não é um local preciso. Nós denominamos como erraticidade. É aquela condição em que o desencarnado e que vai estar concerne ao nosso planeta. Então, não tem uma divisão. Uns podem ser recolhidos, digamos assim, em colônias espirituais, de onde eles são originários, como, por exemplo, o Nosso Lar, e outras colônias que André Luiz descreve bem nas suas obras, e outros vão ficar na erraticidade. Por exemplo, espíritos menos felizes, que estão aqui convivendo conosco, né? Que estão em sintonia, eles são espíritos errantes. Então, daí a denominação, eles estão na erraticidade, naquilo que está envolto no nosso planeta. E esses graus de erraticidade são inúmeros. Nós não podemos precisar. Eles vão, desde aqui, quando eles estão conosco, não é? Submersos aqui no nosso planeta, bastante próximo a nós, como estão em outros graus. E assim, aqueles que se encontram mais assistidos, né? Tem, obviamente, uma condição, um nível de moralidade que permite que, ao saírem do planeta, eles voltem às suas colônias espirituais de origem. E outros que, por merecimento, né, que a gente teve conhecimento durante esses desencarnes coletivos, alguns por merecimento, vão para um pronto-socorro espiritual e depois é que eles vão para ou suas colônias de origem ou para tal ou qual lugar. Então, isso é que se denomina erraticidade. Não é estar errando, vagando, não é isso. Então, ele, no item 16, ele diz o seguinte: tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Obviamente, o espírito que trabalhou, que tem um grau de moralidade, que não precisa mais voltar à Terra, ele vai para um outro planeta, né? Ele pode ir. Então, esses planetas, eles existem, e vamos lembrar que, assim como o nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, ele não é único. O universo está recheado de planetas, nos mesmos graus mais avançados,
menos avançados, que são os primitivos, iguais ao nosso. O universo está lotado. Lembrando que Deus está sempre criando, sempre obrando. Então, são inúmeras, a gente não tem como precisar, como quantificar o número desses planetas. Não é? E aí ele diz que, em conformidade com o espírito sendo mais ou menos aperfeiçoado, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, aquele que já cumpriu, que já não precisa mais, não é? Lembrando que essa escala ela não é muito definida. Ela não tem assim, não é como um portão que a gente passe aqui como uma fronteira, não é. Ela tem as nuances características. Então, alguns, né, não vão mais voltar à Terra, vão para outros mundos mais adiantados do que o nosso planeta. Né? Item 17. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana, obviamente. Então, essa espécie humana, que somos nós, que pela misericórdia divina temos essa possibilidade de ir trilhando esses mundos primitivos, provas e expiações, esses mundos de regeneração, esses mundos mais superiores, felizes e perfeitos. Então, nós, essa espécie humana, é que foi criada para conhecer a face de Deus. E não significa aquela face humana que a gente imagina, né? Mas é ser um obreiro do Pai. Então, a gente, esse é que é a beleza dessa escala evolutiva, né? Então, e se dá sempre com a espécie humana. Existem outras espécies, mas que não são as espécies humanas, mas para trilhar essa escala, ela sempre vai se dar com a espécie humana. Obviamente que temos o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, que vai percorrer a escala evolutiva, mas ele não vai encarnar, como é o caso de algumas religiões, algumas seitas que creem na metempsicose. O que é isso? É você hoje ocupar esse corpo, não é? Abrigar o espírito nesse corpo e, numa próxima reencarnação, vir como um animal, como uma planta, como uma árvore. Isso não é possível. Isso a doutrina espírita rechaça de uma forma assim, cabal. O homem, o espírito, jamais volta à escala que ele já ocupou. Ele jamais retrograda. Ele vai sempre evoluir. Como eu falei para vocês, em espiral, para frente e para o alto. Obviamente que de uma forma lenta, mas é assim a nossa evolução. E aí ele diz: seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. Exatamente. Se nós já trilhamos essa escalada, a gente não vai voltar atrás. Quer dizer, essa inteligência, essa aquisição moral que hoje nós temos, intelectual, a gente não vai, numa próxima reencarnação, ocupar o corpo de um cão, de um gato, de uma folha. Não tem como. A gente não pode, pelo raciocínio, por tudo isso que a doutrina nos tem oferecido, a gente não vai crer numa barbaridade dessa, né? Mas existem irmãos de outras seitas que creem. E isso, para nós, seria um retrocesso, mas para outros irmãos, não. Item 18. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, obviamente, né? A gente vai sempre andar para frente, o homem vai sempre progredir e jamais regredir. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, ele vai estar sempre progredindo. Mas a velocidade para essa progressão, para essa evolução, quem vai dar essa rapidez ao seu progresso vai depender dos nossos esforços, daquilo que a gente fizer,
da velocidade que a gente der para o nosso crescimento. Então, se eu encaro a minha reencarnação como uma oportunidade da minha evolução, do meu crescimento, obviamente o avanço dessa escalada vai ser mais rápido do que aquele que pensa: ah, não, essa vida eu não quero saber, eu vim para viver, para ser feliz, para viver na materialidade, para dar resposta, não quero saber de estudar. Então, a velocidade desse, ele vai progredir, porém, numa velocidade muito menor. Então, essa rapidez, quem dá essa rapidez, essa velocidade maior ou menor, somos nós, através do nosso livre-arbítrio. E ele continua dizendo: as qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso é a de um espírito impuro. Exatamente. É aquilo que a gente falou. Não tem como uma pessoa que vive dentro das leis de Deus, que respeita, que ama o próximo, que busca se melhorar, ele é um espírito que está mais avançado moralmente do que aquele que pensa em fazer o mal, que ainda se compraz com o mal, que é perverso. Eles não podem ser comparados, mas estão todos submetidos a essa escalada evolutiva. Item 20. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Exatamente. Nós somos indivíduos. Lembrando que o Evangelho nos ensina: a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. O que isso significa? Que nossos pais nos ofertaram a carne através da reencarnação. Eles nos deram a oportunidade de estarmos aqui, encarnados, não é? Através da carne. Mas o espírito não procede dessa carne. O espírito procede do espírito, porque somos indivíduos. Então, nós hoje estamos numa determinada família, temos os nossos genes, a genética daquela família, do ponto de vista material, carnal. Porém, do ponto de vista espiritual, eu sou herdeira, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos indivíduos. E, para tanto, se nós pudéssemos fazer uma analogia, como nós vemos no nosso planeta, não existe um só homem ou uma mulher que tenham uma impressão digital igual à do outro. Porque isso já é uma forma da gente raciocinar. Se na matéria a gente não tem isso, imagine no espírito. Então, os nossos espíritos, eles são individualidades, porque foram criados em momentos diferentes. Eu posso estar aqui, ser um espírito recém-criado e ser filha de um homem, de uma mulher que foram criados, de espíritos criados há muito tempo antes de mim. Então, ou o contrário, né? Então, eu não vou ser herdeira espiritualmente desses pais, nem os meus pais vão dar vida ao meu espírito. Não, eles vão dar vida à carne. Por isso que o Evangelho diz: a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. Item 21. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conhecera na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Exatamente, porque a gente está num planeta de provas e expiações. Então, provavelmente, a exceção nos casos, né, de suicídio, provavelmente nós ainda precisaremos reencarnar com os mesmos familiares para dar conta daquilo que a gente não deu.
não é? O suicida, não. Infelizmente, ele não pode escolher a família, e aí é uma situação diferente, é uma exceção. Mas, normalmente, como ele diz aqui, na volta ao mundo dos espíritos, a alma, né, vai encontrar aqueles que conheceram na Terra. É claro que não é de uma forma imediata. Né? Vamos lembrar que André Luiz ficou 8 anos no umbral, então ele se reencontrou depois, mas naquele momento ele precisou passar por aquela fase para expiar tudo aquilo que ele havia feito. Então pode acontecer isso conosco, mas de ordem geral, depois desse período, nós vamos voltar. Vamos nos encontrar com aqueles que nos antecederam, né? Que conhecemos aqui na Terra, e as existências anteriores elas vão volver a nossa memória através com a lembrança de todo o bem ou todo o mal que praticamos, né? Então, pessoal, faltam 5 minutinhos, nós vamos parar, porque não adianta correr, nós temos que entender, nós temos que compreender e refletir tudo isso que a gente está aqui estudando, para assim, então, colocarmos em prática. Então, na semana que vem, nós vamos estudar a partir do item 22, que diz assim: o espírito encarnado se acha sob a influência da matéria, tal, tá bom? Então, vamos terminar os nossos estudos de hoje. Nosso João está dizendo: estudo bastante edificante e esclarecedor. Boa noite a todos. João, é maravilhoso a gente estudar nessa doutrina. A gente vai assim, cada vez que a gente lê esse livro, a gente vai descobrindo nuances, vamos raciocinando, não é? É muito edificante mesmo. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Então, pessoal, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda essa espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, nos dando compreensão, entendimento, sustentação para o estudo maravilhoso dessa obra, que é o Livro dos Espíritos, que é o ESD, que dá a base para o ESD. Então, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, agradecemos a vinda do Mestre Jesus e dessa espiritualidade amiga que nos sustenta, nos une nessa maravilha chamada doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo redivivo. Obrigada, Senhor. Abençoa todos aqueles que estiveram aqui conosco, seus familiares, parentes, amigos, não tão amigos, e aqueles que irão nos ouvir depois pelas mídias. Que a paz do Mestre Jesus seja sempre conosco. Graças a Deus. Então, pessoal, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. A Cília está dizendo aqui, gratidão. Eu que agradeço, querida, a sua companhia, né? O tempo que você esteve aqui conosco. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada, pessoal. Então, um ótimo início de semana, com Deus, com Jesus, com essa doutrina maravilhosa. E espero vocês na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.